Olá a todos, eu me chamo Bruno Safusa Magnon, irei apresentar o trabalho Panorama sobre Covid-19 em Cascavel, Paraná, desde março de 2020 até setembro de 2023, de autoria minha e do professor Galante, orientador, e dos professores Cláudia Rise, Rogério Rise e André Luiz Brum, todos do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus Cascavel. Já é de conhecimento comum que a Covid-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Seus principais sintomas são febre, dor de cabeça, mialgia e falta de ar. Em março de 2020, devido à rápida propagação da doença, né, a OMS declarou estado de calamidade e estado de pandemia, que durou até maio deste ano, né, maio de 2023. No Brasil foi registrado cerca de 22 milhões de casos confirmados da doença e aproximadamente 607 mil óbitos até deste ano, né? Em janeiro de 2021, começou a imunização da doença no Brasil. Foram administradas cerca de 482 milhões de doses, que atingiu aí 88% da população, com no mínimo uma dose. Os objetivos desse trabalho é realizar uma análise exploratória dos casos da doença, desde o início da pandemia até o fim de setembro de 2023, que é o período que a gente teve acesso aos dados na cidade, né? Esse estudo é um estudo epidemiológico observacional e descritivo, como uma abordagem quantitativa. Os materiais e métodos utilizados nesse trabalho foram principalmente os dados fornecidos pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Cascavel. A gente entrou em contato direto com eles e eles forneceram esses dados para a gente, né? A última atualização foi setembro de 2023. Por se tratar de dados sensíveis, essa pesquisa ela passou pela aprovação do Comitê de Ética da UniOeste. As métricas gráficas utilizadas nesse estudo foram processadas por script em Python, desde a filtragem à criação dos próprios gráficos. A gente usa duas fórmulas principais aqui, segundo o Bonser, que seria a taxa de cura, que seria os números de pacientes curados pelo número de casos confirmados, e a taxa de letalidade, número de óbitos pelo número de casos confirmados. Os resultados. Então, a gente teve um total de 397.575 notificações, que dessas, 302.238 foram descartados e cerca de 95.337 casos foram confirmados. Destes casos confirmados, a gente teve 75.109 classificados como cura, 1.437 óbitos e teve 18.791 casos não classificados, ou seja, que na nossa base de dados não tinha nenhuma classificação, seja por erro, seja por preenchimento em branco. Então a gente obteve, com esses dados, a gente obteve uma taxa de cura de 78,78% e uma taxa de letalidade de 1,51%. É importante pontuar que essa taxa de letalidade está menor que a letalidade nacional, que foi de 1,90%. No total de casos confirmados da doença na cidade, 53.293 refere-se a pessoas do sexo feminino, enquanto 42.044 pessoas refere-se a pessoas do sexo masculino, sendo aproximadamente 55% e 44% respectivamente. Na figura da esquerda, a gente observa a evolução temporal da doença na cidade. Pode-se notar que o principal pico da doença ali está no começo de 2022. Do total de óbitos da cidade, foram registrados 1.467 óbitos, sendo que desses 114 óbitos tiveram acesso somente à primeira dose e 287 óbitos tiveram acesso à segunda, às duas doses, né? A ambas as doses. A gente observa a importância da vacina neste caso, que a gente tem o principal pico da doença no começo de 2022, enquanto o principal pico de óbitos na cidade é 2021. Então a gente nota-se que o efeito positivo da vacina. Aqui a gente apresenta duas tabelas, né? Sendo referente aos casos confirmados, óbitos e a taxa de letalidade correspondente por faixa etária.
Na esquerda a gente apresenta o total de casos acumulado e na direita a gente apresenta o total de casos somente no ano 2023. A gente observa que o maior número de casos confirmados está registrado entre pessoas do 20 a 60 anos, ou seja, aos adultos, enquanto os óbitos tem maior registros com pessoas idosas, ou seja, aquelas de 60 anos ou mais. A gente observa também que o total da taxa de letalidade é de 1,51%, enquanto em 2023 a gente teve apenas 0,96%, que representa aí uma queda na taxa de letalidade, evidenciando o avanço da vacinação. A tabela acima refere-se ao total de casos notificados, confirmados e óbitos na cidade. A gente observa ali que 397.575 casos destes, né, 25.757 tiveram acesso à primeira dose e 58.878 tiveram acesso às ambas doses. Dos confirmados foram aproximadamente 95 mil, sendo 7 mil acesso à primeira dose e 16 mil acesso à segunda dose. Do total de óbitos, a gente observa que 114 tiveram acesso à primeira dose e 287 à segunda dose, como dito no slide anterior, né? Na tabela abaixo, a gente apresenta a divisão de adultos e idosos, né? Crianças e adultos que até 59 anos e idosos 60 ou mais. A gente observa ali que, principalmente nos adultos, do total de óbitos, a grande maioria, 285 no ano 2021, foi referente a nenhuma dose, enquanto 40 teve acesso à primeira dose e as pessoas que tiveram acesso à segunda dose tiveram só 6 óbitos. Nos idosos, já no ano 2021, 379 tiveram acesso não tiveram acesso a nenhuma dose, enquanto 66 tiveram acesso à primeira dose e 177 à segunda dose. A gente observa ali que, principalmente nos adultos, a vacinação faz mais efeito. Também, como dito anteriormente, né, os idosos estão mais expostos, né, a, a casos sérios da doença. E a gente observa também que no ano de 2023 só foi registrado 8 óbitos em adultos e 18 óbitos, 18 óbitos nos idosos. Então a gente conclui que os dados mostram que a maior incidência foi nos adultos de 20 a 59 anos, sendo as mulheres o maior número de casos confirmados. Os óbitos mais frequentes ocorreram nos idosos, influenciados pelas comorbidades, e também a gente destaca as importâncias da campanha de vacinação, né, que foi mostrado, evidenciado, que contribuiu diretamente para a diminuição da taxa de letalidade na cidade, colaborando para o fim da pandemia. Também é importante ressaltar a importância das políticas públicas, né, que desempenharam um papel crucial na abordagem do Covid, promovendo a conscientização da população. A gente também destaca a importância do estudo que a gente fez em desenvolver em parceria com a Secretaria de Vigilância para contribuir com eles sobre informações da cidade, né? Também há outros estudos que foram desenvolvidos, né, para facilitar isso, tal como citando rapidamente, né, o georreferenciamento, né, a criação de aplicativos para georreferenciar o Covid na cidade. Isso destaca a importância da mostrar para a população aonde está sendo o maior número de casos, a maior concentração de pessoas, geralmente em bairros que tem mais pessoas. Então, a importância do estudo dos dados na cidade. Eu gostaria de agradecer a Unieste e a Fundação Araucária pela oportunidade de participação no projeto e pela bolsa concedida. Seria isso. Obrigado a todos.